É um momento muito gostoso este. Nós só podemos dizer amém mesmo, né? Louvor gostoso, abençoado. Cumprimentamos todos vocês, todos, em todos os auditórios, todos os que estão nos acompanhando nesta live especial. E eu estou já ficando com o coração apertadinho, porque já estamos passando da metade e daqui a pouco nós começamos a terminar. Vários colegas têm mandado carinho, foto, e eu queria cumprimentar todos vocês que estão trabalhando aí nos auditórios e cumprimentar também as pessoas que estão presentes, todos. E aproveito o ensejo para cumprimentar também os que estão aqui conosco, nesse auditório tão bonito, tão gostoso, tão especial. Eu tenho tido a alegria de conhecer pessoas, e por onde eu passo, eu consigo, com a graça de Deus, fazer novos amigos. Falei ao telefone hoje com alguns, poucos, infelizmente não consigo falar com todos. E como é gostoso quando você liga para alguém e ele diz assim: eu não acredito, é um trote. Não, não é trote, é isso mesmo. O Senhor Jesus é real, não é trote. E Ele está aqui. Amém. Obrigado, Comunhão. São muito bem-vindos, meus amigos, já de uns poucos anos, né? Porque senão eu vou ter que dizer que já sou jovem há muito tempo. Jesus precisa voltar, por isso Ele deseja nos santificar na palavra. Porque aqueles que forem santificados na palavra, irão com eles para o lar, irão com eles para a eternidade. Vocês estão lembrados que eu gosto de usar um versinho apenas e curtinho para ele ficar na cabeça? Aqueles 2 minutos que vocês me emprestaram, Jesus precisa voltar porque Ele prometeu, sábado, lembram? Virei outra vez e vos receberei. No domingo, Jesus precisa voltar porque Ele ama você. Deus amou ao mundo de tal maneira, mas não foi o mundo de coisas, foi o mundo de pessoas. É você, sou eu, somos nós. Na segunda-feira, Jesus precisa voltar porque você é insubstituível. O que vem a mim, eu nunca lançarei fora, diz Deus. Esse eu nunca lançarei fora é o mesmo que dizer não é descartável. E se não é descartável, é porque é insubstituível. Porque se fosse substituível, seria descartável. Ontem, Jesus precisa voltar porque você é filho de Deus. E os filhos precisam ficar com os pais. Amém? O texto que nós usamos ontem foi Marcos 5,34, quando Jesus disse àquela jovem senhora que sofria de hemorragia há 12 anos, Ele a chamou, a primeira coisa que Ele fez foi chamá-la de filha. O mundo pode desrespeitar você, as pessoas podem passar você para trás, podem cancelar você, mas Deus olha para você e diz: você é meu filho, você é minha filha. E hoje Deus quer nos santificar na palavra. A palavra é algo impressionante, viu, gente? Infelizmente nós todos, de um modo assim quase que geral, nós preferimos acreditar nas narrativas, preferimos acreditar nos autores, preferimos acreditar nos homens, mas quando Deus fala, nós temos alguma dificuldade de acreditar. E eu sei que neste exato momento tem uma igreja nossa, a igreja de Bragança, que está velando uma irmã nossa muito querida, que é a irmã Antônia Maria Braga. O pastor lá é o pastor Adley. E eu, como pastor, pai, avô, que perdi tanta gente, eu desejo fazer uma prece em favor daqueles amados que estão sofrendo e de tantos outros que devem estar sofrendo em todo o nosso território aqui. Eu vou pedir a você que incline um pouquinho a cabeça, e vocês que estão aí em Bragança, que o conforto do Senhor advenha
e que ele chegue até vocês, tá bom? Vamos orar. Querido Deus, nós vamos em seguida abrir o teu livro. O teu livro traz esperança de renovação por ocasião da volta de Jesus, de glorificação por ocasião da volta de Jesus. A amada irmã, ela se foi, mas ela sempre foi uma fiel cristã, e nós cremos plenamente que ela está guardada para o dia da volta de Cristo. Que o teu livro nos fale ao coração, e que se houver algum preconceito em nós, que o Deus Espírito Santo nos ajude a vencer o preconceito. Que neste momento nós tenhamos o nosso coração aberto e a nossa mente também, em nome de Jesus, amém. Vou começar contando uma história, porque tem sido esta a tônica aqui. A gente conta uma história antes, explica a Bíblia e conta uma história depois. E a história que eu vou contar é o cumprimento de uma promessa da Bíblia. A Bíblia diz em Mateus 7,7, e você sabe de cor: pedi e dar-se-vos-á. Eu preguei uma noite esse texto, numa das muitas cidades da grande Boston, em Massachusetts, nos Estados Unidos. E lá eles têm um hábito assim interessante. Após o culto, eles fazem uma escala e as famílias saem com o pastor para conversar e comer e tal, etc. E nós fomos a um restaurante até certo ponto badalado, e eu nunca perguntei, na hora da oração, em favor de uma comida, de um alimento, se alguém tinha um pedido de oração. Porque normalmente a gente faz isso na igreja, na quarta-feira, não é? Mas aquela noite, por alguma razão que Deus explica e eu não, na hora que chegaram os pratos lindos assim, enfeitados, né? Porque o prato a gente come também pela visão, não é? Pelo olfato, por todos os sentidos, né? Eu perguntei para a família: vocês têm um pedido de oração? Estranho, né? E uma garotinha de uns 10 anos, chamada Luna, ela falou assim: pastor, eu quero que o senhor ore pelo Dom. E eu pensei assim, deve ser um amiguinho da escola que está doente, está com flu, alguma coisa assim, né? Falei: mas quem é Dom? Ela disse: é o meu pet, é o meu cachorrinho. Ele está com as 2 patinhas quebradas, as patinhas da frente. E eu disse: vamos orar para ele melhorar. Ela disse: não, pastor, o senhor ora para ele sarar. E as crianças às vezes têm mais fé do que a gente que é adulto, sabia? E eu orei pelo alimento e orei em favor do Dom. Bom, isso era uma quinta-feira de noite. Na sexta-feira à noite, quando eu cheguei na igreja para continuar o meu programa daquela meia semana, a menina, a Luna, vinha com a sua mãe, a Patrícia, e ela trazia uma sacolinha na mão assim. E dentro da sacolinha, sem brincadeira, estava essa gravata aqui, esta aqui. Os que estão mais perto podem ver que ela é toda desenhada com um petzinho, com cachorrinhos, certo? A 4, chega perto aqui para o povo que está nos auditórios poderem observar isso aqui. E ela me entregou isto aqui, e a mãe falou assim: pastor, a Luna fez eu comprar uma gravata de cachorrinho para o senhor. Eu disse: qual a razão? É porque ontem à noite, depois do restaurante, a hora que nós chegamos em casa, ele veio nos receber correndo, e ele não estava mais com as patinhas quebradas. Eu não sei se você também, como eu, numa hora dessas, ao eu contar a história, você pensa assim: o cachorro não estava com a pata quebrada, talvez fosse uma distensão. Pensou isso ou não? Não faz mal se você pensou, porque eu também pensei, sabe? Agora, na minha cabeça, se ele foi curado ou não, não interessa. Mas na cabeça da Luna,
daquela garotinha de 10 anos. Interessa, sabe por quê? Ela me falou assim: Deus cumpriu o que o senhor pregou ontem à noite, pastor. Pedi e dar-se-vos-á. Eu fiquei encantado com aquela garota. De vez em quando eu ligo para eles, para a gente conversar. Às vezes nós nos preocupamos com o exterior, com a forma. Sabiam? Nós não nos preocupamos com a essência. Às vezes nós nos preocupamos com as coisas e não nos preocupamos com as pessoas. Gente, nós já aprendemos, nós temos que utilizar as coisas e amar as pessoas, e não amar as coisas e usar as pessoas. Eu me lembro que cheguei uma vez, eu estava de férias, e eu fui a uma igreja no sábado, e um dos líderes da igreja falou: pastor, que pena que o senhor não veio de terno, porque se o senhor tivesse vindo de terno, nós ia chamar o senhor para pregar. E eu disse simplesmente assim: que pena. Só isso. Estamos preocupados com a forma e não com a essência. Você já viu como que a gente se veste para mostrar para os outros? Você já viu como que a gente compra coisas para mostrar para os outros? O que vale é o que está lá dentro. Eu não estou dizendo isso para desrespeitar um ambiente, uma pessoa, qualquer coisa assim. Não. Eu estou tentando ensinar a você que uma pessoa vale muito mais do que ela pensa. Uma pessoa vale muito mais do que o que ela diz. E nós temos que amar as pessoas. E eu tenho o prazer de amar as pessoas, porque isto faz muito bem para mim e faz bem para as pessoas também. E eu acho que esse é o melhor jeito que eu tenho para dizer que eu sou um seguidor de Cristo. Por quê? Ele amou as pessoas. É claro que amar os diferentes não é fácil, mas nós temos que amar inclusive os diferentes, e dizer para eles que a igreja, ela está de portas abertas para eles também, e que eles também são bem-vindos. Jesus não excluiu ninguém, ele acolheu a todos. É evidente que ele disse para a mulher: eu não condeno você, pode ir, mas não faça isso de novo. Às vezes nós achamos que é para dizer só: eu não condeno você, mas nós temos que dizer: eu não condeno, mas fazer isso é ruim. Com amor, você pode fazer isso. Ame as pessoas. E como é gostoso quando alguém fica feliz porque você realizou algo, ou fez algo, ou disse algo. Ser feliz é bom demais, mas é muito melhor quando você percebe que alguém está feliz por sua causa. Eu sei que, por exemplo, nós estamos aqui num território santo, onde vidas são salvas. Médicos que trabalham, que dão a sua vida, que se dedicam. Isso é fantástico, gente. Isso é maravilhoso. E nós temos que ter um coração agradecido e louvar a Deus por isso. Que são pessoas que dão a sua vida, o seu tempo, o seu talento. Agora, e você? E você, na sua área, você faz para glorificar a Deus? Lembra que eu falei aqui, especialmente quando o pastor Marco Wallace me apresentou, que ele falou um monte de coisa lá, que é tudo verdade, mas aquilo nada importa, que eu sou menos que a metade de um grão de areia, mas tem uma coisa: o meu Deus é grande e poderoso. Ele pode curar um petzinho, da noite para o dia. Ele pode alegrar o coração de uma criança. Agora, gente, Deus não é alguém para quem a gente manda um recado e Ele é obrigado a fazer tudo que a gente quer. Não é assim que funciona. Eu já tive perdas grandes na vida. Eu não vou ter tempo de contar aqui, mas eu perdi uma cunhada, que era mais do que cunhada, era uma irmã. E foi uma coisa assim muito doída, sabe? Eu também tenho perdas, mas eu continuo confiando em Deus e eu sei que Ele está no comando. Ele é o grande governador.
Ele é o grande maestro desse grande universo. Jesus, quando aqui andou, pegue a sua Bíblia, por favor. Jesus, quando aqui andou, João 17:17. E como todos os dias e noites, apenas um verso e pequeno para ficar na cabeça e no coração, mesmo daqueles que não têm o hábito de ler e estudar a palavra. João 17:17 diz o seguinte, é parte de uma oração de Jesus. Ele falou assim: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Por que eu gosto de usar as frases de Jesus? Não quer dizer que eu não goste de usar as frases que foram pronunciadas pelos profetas ou pelos apóstolos, não. É que é assim, é simples, é como se fosse a matemática simples, antes de inventarem as letras, lembram disso, né? 2 mais 2 é fácil, mas depois colocam as letras. Não é o meu caso, porque Deus me abençoou com essa área aí. A Bíblia é a palavra de Deus, certo? Jesus é a palavra de Deus. E o que está na Bíblia e que Jesus falou, dá a impressão que é 2 vezes a palavra de Deus. Porque é a palavra de Deus falando a palavra de Deus. Dá a impressão que tem muito mais força, inclusive. Então, nesta semana, neste Adorai 2023, são apenas frases de Jesus. E vocês são testemunhas disso, não são minhas. Jesus orou: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Nós estamos vivendo um tempo em que a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, ela está sendo contestada. E há teólogos famosos que têm a coragem de dizer que a Bíblia contém a palavra de Deus. Mas a Bíblia não contém a palavra de Deus, a Bíblia é a palavra de Deus, é diferente. Como vocês sabem, eu estou terminando gastronomia. E quando a gente pega um pacote de um alimento, você lê ali no invólucro os ingredientes, e alguns deles estão escritos assim: contém glúten. Sabe o que é isso, né? Todo mundo sabe do que eu estou falando? Vocês também sabem do que eu estou falando? Sabem, amém? Contém glúten. Não quer dizer que tudo que tem ali é glúten, mas que contém um pouco, uma quantidade, 5%, 1%, meio por cento, 10%, não sei quanto por cento. Agora, você falar que a Bíblia contém a palavra de Deus, você está dizendo que parte da Bíblia é a palavra de Deus. Não pode, porque quem falou que a palavra é a verdade? O Senhor Jesus. Ele falou: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. É diferente de um teólogo se levantar e querer fazer uma releitura da Bíblia. Onde é que nós estamos? É o que eu disse no começo. Nós temos muito mais facilidades de acreditar nas narrativas do que de acreditar na verdade. Eu não sei quantos de vocês já viram ou leram a mágica da verdade e da mentira, que a mentira se vestiu com a roupa da verdade, e bonita, linda, e todo mundo acreditou nela, mas ninguém quis aceitar a verdade, porque não tinha roupa, era nua e crua. A verdade é a palavra de Deus. Jesus falou: santifica-os na verdade, a tua palavra. Não sei se você sabia, mas Jesus pregou 4 grandes sermões. Normalmente nós sabemos muito bem o sermão da montanha: bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra, não é? E nós sabemos o sermão profético. O sermão da montanha está em Mateus 5, 6 e 7. O sermão profético está em Mateus 24, 25. Mas Jesus pregou outros 2 grandes sermões. Ele pregou um sermão que é conhecido como os 8 ais sobre os escribas e fariseus, os hipócritas. E ele falou assim: ai de vós, escribas e fariseus, que vocês ficam orando nas esquinas para todo mundo ver. Ai de vós. E ele pregou um outro sermão que é conhecido como o sermão do cenáculo,
Para vocês terem uma ideia, o sermão do cenáculo, ele é longo. Ele começa e foi pregado na quinta-feira à noite, antes da morte de Jesus. Ele começa em João capítulo 13 e vai até João capítulo 17. Jesus começou esse sermão fazendo a Santa Ceia e terminou esse sermão fazendo uma oração, como nós também terminamos um sermão fazendo uma oração. E o que ele falou nessa oração? Ele pediu a Deus que os seus discípulos fossem unidos. Várias vezes ele falou assim, que eles sejam um, assim como tu és comigo, ó Pai, e eu contigo, que eles sejam um, para que o mundo creia que tu me enviaste. Unidade, mesmo na diversidade. E no meio dessa oração, ele diz assim, eu vou traduzir numa linguagem um pouco mais simples: Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. E nessa oração que Jesus fez, não foi só para os discípulos, porque ele falou assim, eu não velo somente por estes, mas eu velo também por aqueles que haverão de crer na tua palavra, através deles, você e eu. Imaginem, Jesus ali orando por mim. Jesus é Deus eterno, coeterno com o Pai. Ele sabia que no dia 1º de março de 2023 eu estaria aqui. Ele sabia, antes de eu nascer. O Salmo 139 diz que a palavra nem chegou à minha boca, ele já sabe o que eu vou falar, sabe tudo. Eu sei que não é muito fácil crer nessas coisas que eu estou falando aqui. Eu sei que é difícil, porque nós gostamos muito de racionalizar as coisas, mas é melhor crer como a Luna creu, porque para quem crer como a Luna creu, Deus se manifesta. Mas Deus não existe. Existe. Mas se Deus existisse, não haveria tantas tragédias. Mas Deus existe, apesar das tragédias. Vamos supor que você trabalhasse numa lavanderia, ok? Vamos chamar de lavandeiro ou lavandeira. E aí alguém pode chegar para você e falar assim, olha, você não acredita que Deus existe? Não acredito. Então eu não acredito que lavandeiro existe. Lavandeiro não existe, lavandeira não existe. Mas como não existe? Eu vou explicar para você. Pega um monte de roupa suja e diz, olha, se houvesse lavandeira, não tinha roupa suja. Não, mas espera aí, essa roupa está suja porque ela não foi trazida aqui para lavar. Deus é assim, Ele está aí. Se você não acredita que Ele existe, é porque você não foi lá ver. Eu desafio você, vai ver, e você vai descobrir, Ele existe, Ele é real, e ainda hoje, Ele está disposto a vir aqui e abençoar você. Em Isaías 55, essa palavra aqui, ela diz que assim como descem do céu a chuva e a neve, versos 10 e 11, e para lá não tornam, sem que antes reguem a terra, para fazer a terra produzir semente para o semeador e pão para o que come. Deus diz assim através de Isaías, assim será a palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia, mas ela fará aquilo que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Essa é a palavra de Deus. Eu posso afirmar a você, que em todos os lugares onde eu andei, e não foram poucos lugares, e eu vou repetir, eu não falo isso para me gloriar, porque eu sou metade de um grão de areia ou menos, mas tive o privilégio de estar pregando já em 53 países, 4 continentes, e em todos os lugares eu vi Deus santificar as pessoas pela palavra. Jesus precisa voltar, mas antes
Ele quer me santificar na palavra. Por isso ele orou: santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Olha, você pode ler Freud, você pode ler Dante, você pode ler Aristóteles, tudo bem, leia, é bom, faz bem. Eu também gosto de ler. Você pode ler quem você quiser. Shakespeare. Nenhum livro e nenhum autor, a não ser Deus e a Bíblia, nenhum outro tem o poder para tocar um coração. Nenhum outro tem o poder para transformar uma vida. Nenhum outro tem o poder para transformar um coração. Mas a Bíblia tem. E eu poderia ficar com vocês aqui a noite inteira, contando as histórias, as experiências das vidas que foram transformadas. Vidas comuns e vidas complicadas. Algumas, inclusive, muito complicadas. Qual é a mensagem de Deus para mim e para você? É que Deus quer que sejamos santificados na palavra. Eu já li uma boa quantidade de livros, mas só tem um livro que pousa na minha cabeceira, é esse aqui. Só tem um livro no qual eu confio plenamente, no qual eu acredito completamente, é esse livro aqui. Desse livro aqui, podem cair os papéis que a gente coloca dentro. Mas a palavra de Deus nunca cai sem produzir uma semente, sem produzir um fruto. Nunca cai. No Japão, na África, na Ásia, na Europa, nas Américas, em qualquer lugar. Não falei da Oceania porque ainda não estive lá, mas eu pretendo falar um dia. Qualquer lugar onde essa palavra for espalhada, lança o teu pão sobre as águas, é a palavra de Deus, porque depois de muitos dias, vai encontrar. Eu pretendo terminar contando uma história. É uma história forte, mas é uma história verdadeira, como todas as outras. Essa história aconteceu já há muitos anos. Eu não me lembro bem se foi em 1968 ou 1978. Mas eu acho que foi em 1978. Mas isso não importa. Naqueles dias, o telefone não era assim. Naqueles dias o telefone, quem tinha um telefone naqueles dias, normalmente era uma família rica. Você não fazia uma chamada assim à toa, você tinha que ir num centro telefônico. A telefonista espetava uns cabos assim, tipo esses cabos de aparelhos de som, de microfone. E às vezes você ficava esperando lá uns 40 minutos, ou 2 horas, depende, né? E às vezes não conseguia fazer a ligação. Mas o telefone tocou lá em Brasília. E quem atendeu o telefone? Um obreiro bíblico chamado Roberto Cornetti. Um jovem desse tamanho assim, grandão, de família de bem. E o telefonema dizia o seguinte: aqui nas margens do rio Urucuia, apenas para vocês se situarem, o rio Urucuia é um rio no estado de Goiás, que é um dos afluentes do rio São Francisco. É um rio que não é muito grande, ele deve ter uns 8 metros de largura, mais ou menos, naquele lugar onde aconteceu. Vem aqui às margens do rio Urucuia, em tal lugar assim, que tem uma família para ser batizada. O Roberto, ele não podia batizar ainda, não era ordenado para batizar ainda. E o que ele fez? De Brasília, ele ligou para Goiânia, onde ficava a sede de uma instituição adventista chamada Missão Brasil Central. O presidente lá era o pastor Wilson Sarli, que alguns aqui devem ter conhecido. Disse: pastor Wilson, tem uma família para ser batizada, o senhor vai comigo? Vou.
O Roberto, como disse, ele era de poder aquisitivo elevado. Ele tinha um carro novo para aquele tempo, uma Rural Willys. E ambos foram de Rural Willys. Caminharam bastante com o carro, mas chegou num momento que a mata era fechada e só tinha uma trilha, só para passar a pé. E anoiteceu, pararam o carro. O Roberto, aquele homem grandão, ele me fala assim: pastor, aquela noite, vocês não vão rir, tá? Falou assim: aquela noite eu quase fiz xixi nas calças. E eu ri, não teve jeito, né? A gente ri mesmo. E ele falou assim: não ri não, porque lá fora a gente escutava a onça miando. E naquele tempo ainda tinha muita onça aqui no Brasil, né? E eu pensei comigo assim, rapidamente: é melhor fazer xixi na calça. Disse, no outro dia cedo nós caminhamos uns poucos quilômetros, chegamos à margem do rio. Tinha uma pinguela no rio, que é uma madeira que vai de um lado no outro, só que não tinha o corrimão para segurar. E por que não tinha? Porque na casa do outro lado do rio morava um matador de aluguel, que tinha já destruído a vida de 17 pessoas. No rifle, na carabina dele, tinha 17 marquinhas assim, uma para cada pessoa que ele matara. Aí eles gritaram assim: Raimundo Sabino. E lá de dentro ele falou: quem é? O pastor adventista. Aí o Mondico Sabino saiu, jogou uma corda para eles, eles amarraram numa árvore do lado de cá, ele segurou do lado de lá, atravessaram o rio. E naquele dia eles batizaram o Raimundo Sabino, a esposa dele e um filho chamado João. Agora, como que esse matador de aluguel se converteu? É porque um dia ele recebeu uma Bíblia um pouco menor que essa aqui, uma Bíblia que havia sido impressa em Londres em 1929, em português, algumas letras ainda escritas, algumas palavras ainda escritas naquele antigo português, como por exemplo, sábado com 2 Bs. E ele começou a ler a Bíblia, e em Êxodo capítulo 20, essa palavra que é a verdade, ela diz: não matarás. E como ele era matador de aluguel, ele fechou a Bíblia e não quis ler mais. Mas ele tinha um irmão que morava na margem do mesmo rio Urucuia, uns 20 quilômetros para cima. Ele falou assim: é tão bonita, não vou jogar fora. Doou para o irmão, presenteou o irmão. Mas o irmão também era desse tipo de trabalho aí, de matar pessoas. Você está assustada, né? Mas ainda hoje é possível encomendar uma morte, infelizmente, em nosso país. E não é só aqui não. Em vários países do mundo é possível encomendar uma morte por uma mixaria. Sabe por quê? Porque o ódio tomou conta do coração do homem e mata-se por nada. Quando nós deveríamos amar os nossos semelhantes, nós estamos matando. Eu digo nós porque nós somos a humanidade, mas eu não tenho coragem de matar alguém. O irmão começou a ler a Bíblia, 20 quilômetros para cima, e chegou em Êxodo 20, não matarás. O irmão fechou a Bíblia, jogou a Bíblia dentro do rio. Um domingo, o João, filho do Raimundo Sabino, estava pescando com seu arpão. E ele viu descendo um objeto, ele imaginou que fosse um peixe. Havia chovido, a água estava um pouco turva, e ele puxou o gatilho do arpão, e quando puxou a cordinha de nylon de volta, na ponta da seta estava a Bíblia que seu pai havia dado para o seu tio. E ele chamou o pai. Eu fico aqui, criando na minha cabeça aqui, porque às vezes a gente vê quando o bandido está assaltando e ele tem um poder assim, uma força, né? Mas na hora que a polícia prende, não tem poder. Já viram como é que é? Eu queria estar lá para ver a reação do Raimundo Sabino, a hora que ele viu a Bíblia pela segunda vez, tirada do rio. Deve ter tremido, né?
Começou a estudar a Bíblia, porque falou que aquilo era uma coisa sobrenatural. O resumo, ele foi batizado. Mas não ficou nisso. Ele tomou uma decisão. Ele quis ser um missionário. Até aí tudo bem. Mas ele começou a trabalhar com as famílias onde ele havia destruído uma vida. É uma coisa que eu tenho que confessar para vocês. Eu também não consigo entender. Mas a minha palavra, a palavra de Deus, a minha Bíblia diz que o Evangelho, que é loucura para alguns, é o poder de Deus para a salvação de quem crê. É para quem crê, é uma questão de fé, não tem jeito, não é? Não é lógica, porque vai começar a trabalhar justamente com as famílias onde ele havia matado alguém. Que coisa absurda. Mas Deus fez isso com o apóstolo Paulo, que perseguia e prendia os cristãos. Bom, uns 7 meses depois, mais ou menos, o telefone toca de novo. Vem aqui porque tem gente para batizar. E eles foram lá. De novo. Sabem quantas pessoas estavam preparadas para o batismo como fruto do trabalho evangelístico desse ex-matador de aluguel? 105 pessoas. Pastor Wallace, traz a Bíblia aqui para o povo ver. A Bíblia está em meu poder. E eu vou contar por que ela está em meu poder. Tem até um lugar aí onde a seta entrou, né, pastor? Coloca o dedo aí para o povo ver. 4, chega pertinho aí, para os irmãos que estão nos auditórios verem também. Roberto Cornetti foi ovelha do meu pastoreio. Esse homem grandão que eu mencionei. Alguns aqui conheceram Roberto Cornetti. Ele tinha nas cercanias lá do Capão Redondo, perto do IAE, hoje o NASP São Paulo, uma empresa de cosméticos, que inclusive a empresa dava bolsas para um monte de estudantes lá. Por uns 40 anos essa Bíblia ficou em poder dele, porque o irmão Raimundo trocou essa Bíblia a pedido do Roberto com uma Bíblia nova. E essa Bíblia nunca saiu da casa do Roberto. Um dia ele me contou essa história. E eu pensei assim, deixa eu ver se tudo que ele falou é conforme para eu poder contar. Liguei para o pastor Wilson Sarli. E eu disse, pastor, fiquei sabendo de uma história assim, assim. Ele falou, é verdade. Falei, bom, então. Aí eu falei, Roberto, dá essa Bíblia para mim. Ele falou, não posso dar. Falei, então empresta. Tá bom. Mas para quê? Falei, porque aí na sua casa ela não prega, comigo ela vai pregar. Eu contei essa história, não faz muito tempo, numa campal, na região de Altamira, aqui no Pará. E do meio do auditório veio um jovem senhor assim, um senhor jovem. E ele vinha falando umas coisas e tal, e eu não entendia o que ele falava, porque eu estava falando ao microfone. E quando ele chegou perto assim, ele falou, eu estava lá nesse batismo de 105. E meu pai, eu não sei se é Isaac ou Isaías Fonseca, um pastor que já jubilado, acho que já até faleceu. Meu pai ajudou a batizar nesse batismo, eu era pequenininho assim, eu estava lá. E ele falou, e mais pastor, eu sei onde mora o neto desse Raimundo Sabino, o filho do João que pescou a Bíblia. E eu tenho o telefone dele. E ele me disse ao telefone que só da família dele, mais de 50 pessoas cristãs, como fruto do trabalho do avô, que era um matador de aluguel. Deus tem alguma coisa com esse livro aqui, gente. Não tem jeito. Pastor, muito obrigado. Se alguém quiser ver o livro depois, dos que estão aqui no auditório, poderá ver. Só peço que tome muito cuidado, porque
está assim, desfolhando, né? E um amigo queria fazer uma encadernação, e eu falei, mas se encadernar vai estragar, né? E vejam, ela não está tão... mas ainda serve, né? Porque ela é a palavra de Deus. Eu já li esse livro umas poucas dezenas de vezes. E de vez em quando eu me deparo com um verso que parece que eu nunca li. Só para saber, já aconteceu isso com vocês? Já? Sabe por quê? Porque a Bíblia é a mente de Deus, traduzida em linguagem humana, para que você e eu possamos compreender o mínimo necessário do plano da salvação, aceitarmos Jesus como Salvador e Senhor e termos a vida eterna. Isso é a Bíblia, é a palavra de Deus. Jesus precisa voltar, mas antes Ele tem que nos santificar na sua palavra. Eu queria recomendar a você o seguinte: tome tempo diariamente para ler um trechinho da Bíblia, ainda que seja um verso apenas. Tudo que foi escrito para o nosso ensino. E se nós fizermos isto, nós seremos santificados pela palavra. Porque se Jesus disse que podemos ser santificados pela palavra, é porque podemos. Se não pudéssemos, Ele não teria pedido para o Pai isso. Teria, pastor Isaías? Não teria. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Eu louvo a Deus porque ainda hoje várias pessoas, ou muitas pessoas, aceitam Jesus como seu Salvador pessoal. E hoje de noite nós vamos ver o Antônio Carlos dos Santos, e também nós vamos ver uma outra pessoa querida, que vai descer as águas batismais, e será um momento muito especial. Cristóvão Ferreira dos Santos. E quem vai batizar hoje é o pastor Alexandre, que é líder, presidente da missão, de uma das missões no Maranhão. Pastor Alexandre, bem-vindo. Irmão Antônio, desde pequeno, ele ama a palavra de Deus. E agora chegou o momento, né, Antônio? Que Deus te abençoe muito, viu? O pastor Alexandre está representando o Senhor Jesus aqui para receber você, viu? E nós todos queremos receber você com muita alegria. Você é um irmão nosso. O seu nome está sendo escrito no livro da vida. Quando Jesus voltar, Ele vai chamar você e levar você para o lar eterno, o lar celestial. E para perdão dos pecados, para que tudo isso seja real, para que você seja batizado também com o Espírito Santo, pastor Alexandre, o ministro do Evangelho, seguindo a ordem de Jesus, com alegria, Ele batiza você agora, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bem-vindo, Cristóvão. Mais um herói da fé. Seu nome está sendo escrito no livro da vida agora, viu? E vai permanecer lá pela graça de Deus até a volta de Jesus, tá bom? E para perdão dos pecados, o pastor Alexandre vai batizá-lo agora seguindo a ordem do mestre. E ele faz isso com alegria, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
vou aproveitar a reação dele, não é? Eu disse antes de ontem que eu já vi todo tipo de reação no batistério, mas eu nunca vi ninguém sair triste. E acho que nunca verei, não é? Eu diria, acho não, tenho certeza que nunca verei. Venham aqui, meninos. Esses meninos abençoados, meus amigos queridos, trabalham para Deus, são verdadeiros levitas. Amém. Eles têm uma música fantástica, que fala de uma promessa, a promessa de um lar eterno, um lar bonito, lindo, onde nós vamos morar com Jesus. Estava pensando que na hora que eu comecei o sermão e orei em favor daquela família que perdeu a mamãe, a avó, estava pensando nesse lar, sabe? E não é porque eu já tenho 67 dias de vida que eu esteja pensando nisso, mesmo porque eu não sou velho, eu sou jovem há muito tempo, mas a gente tem que pensar no lar eterno, independente da idade, porque não é a idade, a vida a gente não sabe qual é o elástico dela para cada um. E essa música que vocês vão cantar, ela vai falar ao nosso coração, e eu desde já agradeço. Queria saber se temos alguém aqui no auditório, hoje, que deseja dizer para Jesus assim: eu quero ser santificado na palavra. Mesmo que você já seja cristão, mesmo que você já tenha vivido a experiência religiosa, mas se você quer pedir para ser santificado pela palavra de Deus, conforme Jesus disse, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. E eu falo isso com você também que está aí nos auditórios. Se você quiser ser santificado pela palavra, fale com Deus, peça para Ele. Assim como Jesus pediu pelos discípulos e por nós, vamos falar com Deus: Senhor, eu quero ser santificado. Agora, gente, uma coisa, não dá para ser santificado por osmose, colocar a Bíblia debaixo do travesseiro a hora que vai dormir, achando que vai entrar. Tem que ler, tem que estudar com oração, tem que meditar, mesmo que seja um versinho por dia, como eu disse. Então, quantos de vocês aqui gostariam de pedir hoje de noite para Deus: Deus, eu quero ser santificado pela palavra? Deixa eu ver. Aleluia, glória a Deus, louvado seja Deus. E vocês aí, quantos de vocês? Eu queria ter os olhos para chegar até aí, para ver centenas de auditórios, milhares de pontos. Eu não consigo chegar, mas tem alguém que chega. Deus, Ele está vendo. Levante a sua mão, diga para Deus, com a sua mão levantada assim: Senhor, eu quero ser santificado pela palavra. Deus abençoe você, Deus nos abençoe, e Deus abençoe vocês ao expressarem esse louvor. Eu e você esperamos um mundo melhor para viver. Eu e você com um hino no coração. Eu e você e a certeza que vamos ao céu, e lá vamos conhecer um lugar melhor. Vamos nos encontrar neste perfeito lar. É a promessa que nos deixou. Que alegria será o Senhor encontrar. É a promessa
de amor. Em seu olhar, tanta dor, mas quer a paz encontrar. Busque a Jesus, pois só Ele é o amor, só Ele é real. Podemos crer que Ele está aqui pra nos libertar. Glória a Deus. Vamos nos encontrar neste perfeito lar. É a promessa que nos deixou, que a alegria será o Senhor encontrar. É a promessa que, é a promessa que deixou. O que olho nenhum viu, que mente nenhuma imaginou, é o que está sendo preparado para mim, para você e para todos nós, amém? Vamos nos encontrar neste perfeito lar. É a promessa que nos deixou, que a alegria será o Senhor encontrar. É a promessa que, é a promessa que, é a promessa que deixou. É a promessa que deixou. Amém. Glória a Deus. Amém. Amém. Fiquem aqui. Nós vamos orar. Vou convidar você para ficar em pé, por favor. Você que está aí no auditório também, vou convidar para ficar em pé. E antes de orar, só quero dizer o seguinte: amanhã nós vamos descobrir que quem tem Jesus já tem a vida eterna agora. Mas esse é um assunto para amanhã, e eu espero você e vocês. Pai querido, que promessa bonita, não? Quando Jesus disse: virei outra vez e vos receberei, Ele prometeu levar-nos para o eterno lar. Glória a Deus por isso. Nós estamos aqui agradecidos. Nós não merecemos tantas bênçãos, tantas graças, mas por Tua misericórdia, nós nos sentimos amados, nos sentimos acolhidos e queremos continuar com esse sentimento gostoso até o dia da volta de Jesus. Deve haver alguém aqui, Pai, que talvez nunca tenha entrado num lugar de adoração assim, numa igreja. Obrigado, Pai, porque o Senhor trouxe todas estas pessoas aqui no auditório e também nas centenas de auditórios espalhados aqui pela União Norte. O Senhor sabe a vida de cada um, por isso o Senhor pode abençoar cada um. É o que eu peço e já te agradeço. E eu faço isso sem mérito humano, mas no mérito de Jesus, o Teu Filho, nosso Salvador e Senhor. A Ele seja a honra e a glória e o poder para todos sempre. Amém, amém e amém.